Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vamos rezar uma Ave Maria hoje? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora, São José e o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então, capítulo 17. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava à base das escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Esse Cristo é Jesus que vos anuncio. Versículo 3, então temos um princípio eterno, pois era necessário que Jesus padecesse e ressurgisse dos mortos, né? Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinam todo o mundo. Estão agora aqui. E Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitaram o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Enquanto Paulo esperava em Atenas, à vista da cidade, entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Que tristeza, né? Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias, na praça, com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus estoicos conversavam com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago. E lhes perguntaram, cada palavrinha... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos traz aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades.
Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto. Encontrei também um altar com essa inscrição: Há um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Então, aqui do versículo 24 até o versículo 31 é princípio eterno. Tudo isso aqui são princípios eternos. Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos nossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra lavrada por arte e gênios dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo mistério de um homem que para isso o destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Olha só que lindo o Paulo falando, né? Quem é esse Deus desconhecido? Pois ele falou aqui, ó, lindamente, quem é esse Deus, né? Quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso que ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Terminamos aqui o capítulo 17. Fazendo a leitura aqui de novo, para ler bem bonitinho esses princípios eternos aqui, de Paulo falando sobre um Deus que eles não conheciam, mas aí Paulo vai fazer conhecê-lo, né? Eu vos anuncio, Paulo fala tudo aqui de Deus, né? Então aqui vale a pena a gente ler novamente e fazer uma reflexão e uma meditação sobre tudo isso aqui. Então, que mensagem podemos tirar de tudo isso? Que Deus está em nós, né? Deus fez tudo isso aqui por nós. Ele está em nós. E se a gente não conhece, bora conhecer. Ah, eu não entendo, e não sei o quê. Ah, eu não consigo. Se a gente não conhece, é aquela frase, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente quer amar mais a Deus, a gente precisa ler mais sobre Ele, estudar mais sobre Ele e conhecer, né, sobre Ele. Então, vamos tirar essa ação. Uma ação é estudar e ler mais. Ah, eu não consegui entender a Bíblia. Então, vamos ler e estudar sobre ela para a gente poder ter essa compreensão. Ah, eu não conheço Deus, eu não entendo Deus. Então, vamos rezar mais, pedir essa graça de Deus, né? Para que Ele nos dê discernimento e sabedoria. Fala, vem Espírito Santo, me dê discernimento e sabedoria, para que não seja um Deus desconhecido, para que Ele habite em mim e eu o conheça com todo o meu amor, com todo o meu coração, né? Amém? Então vamos fazer nossas reflexões, nossas leituras e até o próximo.